Choro porque é um privilégio estar aqui, choro porque é um privilégio ter uma irmã como a Priscila, que canta lindamente ao Senhor, choro porque é um privilégio ter um ministério de louvor tremendo. Choro porque é um privilégio ter você aqui. Choro porque essa semana eu participei de uma reunião com poucos pastores para conhecer um lugar. E aí uma das pastoras mais antigas de Orlando, a pastora Rita, que também é diretora, presidente da Associação de Pastores aqui da Central Flórida, ao me passar a palavra e me apresentar, disse que eu era pastor da Igreja Nova Esperança. A primeira igreja evangélica brasileira organizada nessa cidade. É um privilégio, né, irmãos? Eu sei que ela já estava aqui, outros pastores, mas foi isso que ela disse, né? Eu não sabia disso, eu sabia que e nós somos, ou a nossa igreja é uma das mais antigas, né? Mas aquilo mexeu muito comigo. Mas ao mesmo tempo, eu choro porque nós temos uma capacidade enorme de estragar coisas. E só estou marcando aqui a hora que eu estou começando a falar. Não estou passando texto para ninguém, não. Porque assim, humanamente falando, mas eu creio que da perspectiva também do céu, do alto, esse privilégio que nos foi dado, deveria fazer com que a nossa igreja tivesse lotada aqui agora. E eu vejo bancos vazios. E ao mesmo tempo que eu louvo a Deus e choro, como eu disse, por causa de você que está aqui, eu também choro por causa daqueles que não estão aqui e poderiam estar aqui. E é por isso que eu digo que a responsabilidade não é de Deus, a responsabilidade é nossa. Tudo que Deus tinha que fazer no aspecto de salvação, de obra completa, Ele já fez. E aí Ele enviou a sua igreja. Por isso o Xande estava aqui domingo passado pregando, ou compartilhando conosco um pouco da sua vida no Níger, e do ID do Senhor Jesus. E eu acredito também que muito disso vem porque não raras vezes nós cedemos às tentações. Não poucas vezes nós que somos crentes, verdadeiramente crentes, não estou falando de quem não é crente, não estou falando do namorado do evangelho, da igreja, aquele que vem de vez em quando, mas não faz parte, que não quer se batizar, que não quer se envolver. Não raras vezes, esse crente, chamado pelo Senhor, ele é vencido pelas tentações. E esse é um assunto muito importante para nós tratarmos. Por isso, na nossa série E Disse Jesus, hoje é a terceira pregação sobre isso. O tema da nossa meditação será tentações vencidas. E para isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler um episódio cujo título dado aos tradutores e copistas do passado é A Tentação de Jesus.
E antes de nós lermos então esse texto, nós vamos orar mais uma vez. Eu quero pedir para você abaixar a sua cabeça, apenas num ato de reverência, uma demonstração de reverência ao Senhor, e orar comigo. Pai, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui neste lugar. Muito obrigado pelo privilégio de fazermos parte do teu povo, da tua igreja, ó Deus, estabelecida há tanto tempo atrás, e o Senhor levantou mais uma geração, como tantas outras gerações que já passaram, trabalharam para que a tua igreja chegasse até onde ela está hoje. E hoje nós somos essa geração de crentes no Senhor Jesus, teu Filho amado. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor tocou de alguma forma no nosso coração, e nós pudemos entender, contemplar e declarar que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o teu Filho amado, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nele nós temos salvação, certeza de salvação, nele nós temos esperança, nele nós somos revestidos de poder, nele nós somos fortalecidos. Louvado seja o teu santo nome por isso, ó Pai. Ó Deus, e agora que a tua palavra foi lida, depois, ó Deus, de nos derramarmos na tua presença, ó Deus, e até ouvirmos já sobre a tua presença, ó Deus, o quão importante é estar em tua presença e mergulhar na tua presença, ó Deus. Ó Pai, nós queremos ouvir a tua palavra, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra, e mais do que isso, que o Senhor, ó Deus, de fato entregue a tua palavra, porque eu posso ler a tua palavra, porque eu posso falar sobre coisas que dizem respeito à tua palavra, e será a tua palavra, mas que haja um entendimento, ó Deus, do teu povo, da tua igreja, dos teus filhos aqui, de que estar diante da Bíblia é como que estar diante do Senhor, conversando com o Senhor e ouvindo da tua boca, Senhor, a tua palavra e os teus ensinamentos. Que nós tenhamos essa reverência, que nós olhemos para esse momento, entendendo esse momento como um momento santo, que nós sejamos gratos ao Senhor, porque temos a tua palavra escrita e digitalizada e de tantas formas, ó Deus, e que nós possamos recebê-la como a tua única e verdadeira palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos ler o texto então, que diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Palavra do Senhor. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender, relembrar, pensar, é que tentação é diferente de pecado.
Tentação é quando nós estamos num processo de sedução. Nós estamos sendo seduzidos a fazer algo que nós sabemos que diante de Deus é reprovável, é errado, ou seja, é pecado. Então, tentação é este momento em que diante de determinadas coisas, pessoas, situações, nós pensamos em ir numa direção que não é a direção que Deus, na sua palavra, nos ensina, nos mostra e diz que é a direção correta. Pecado é a consumação em si daquilo que desagrada a Deus, daquilo que é desobediência a Deus, daquilo que é contrário à palavra de Deus. Ou seja, a tentação, ela é um pré-estágio do pecado, que aí já é o pecado em si. O pecado é o cair em tentação, ou cair na tentação, ou ser tentado e não resistir, e fazer aquilo que Deus chama de pecado, que é desobedecer a sua palavra. Hoje, irmãos, o cristianismo, e quando eu digo hoje, eu falo o presente século, o presente momento, a nossa geração vive muitos desafios e tentações. E nós precisamos pensar em algumas coisas que estão diante dos nossos olhos como sendo tentações que estão sendo colocadas diante de nós como igreja, como povo de Deus da presente geração, do presente século. Eu e você somos a igreja hoje. Abraão foi um dia, Moisés foi um dia, Davi foi um dia, Josué foi um dia, Pedro foi um dia, João foi um dia, Tomé foi um dia. Hoje somos nós. Nós somos a igreja de Cristo hoje. Então nós corremos alguns riscos por causa da tentação, por exemplo, o perigo, a troca de pregações bíblicas por pregações puramente motivacionais. Quando nós transformamos o culto num lugar, o púlpito, melhor dizendo, num lugar onde não se ensina a Bíblia, mas se fala apenas em como você que veio à igreja pode se sentir melhor ao sair daqui. A palavra de Deus, irmãos, ela tem que fazer com que a gente se sinta pior. Por quê? Porque ela tem que nos mostrar o quanto Deus é santo e o quanto nós somos pecadores. E isso nos leva à contrição, a arrependimento, à confissão de pecados e não a nos sentirmos bem, felizes. Está tudo certo, está tudo bom, está tudo tranquilo. Essa semana vai dar tudo certo. Então, essa é uma tentação da igreja de hoje. Por quê? Porque quanto mais o tempo passa, menos gente está interessada pelas coisas da Bíblia, no sentido verdadeiro da Bíblia. Eu não estou falando que as igrejas estão vazias, mas eu estou falando que muitas pessoas estão vindo para a igreja e permanecendo na igreja, mas por razões equivocadas. Eu estou dizendo que há muitas pessoas que fazem parte, eu não estou dizendo a nossa igreja, eu estou dizendo a igreja de um modo geral, que são motivadas, querem estar na igreja, mas por motivos que não são os motivos verdadeiros. Arrependimento, choro por causa do pecado, reconhecimento de que é pecador. Irmãos, hoje a coisa mais difícil no púlpito, para um pastor, para um pregador, não para o Espírito Santo, mas para um homem que se prepara, que ora, é convencer o pecador de que ele é pecador. Esse tem sido o problema mais complexo na minha visão. Algum tempo atrás, ou em gerações passadas, e não tanto tempo distante, falar da graça era uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque o pecador se entendia pecador, mas ao mesmo tempo, ele compreendia que a graça
graça do Senhor Jesus é maior do que o seu pecado e que Jesus já pagou tudo por ele. Mas hoje parece que falar da graça não faz mais sentido. Por quê? Porque as pessoas não se sentem culpadas mais por causa dos seus pecados, porque elas, I don't care. Porque elas querem apenas se sentirem melhor. Porque elas querem ser massageadas no seu ego. E não vir para a igreja em busca desesperadamente de salvação, de um Deus que salva, de um Deus que fala que somos pecadores, e não adianta, Deus vai continuar falando isso, que somos pecadores. Então nós corremos essa tentação, em busca de encher a igreja. Isso traz muitos resultados. A gente para de pregar a Bíblia e passa a pregar e ensinar outras coisas. Uma outra coisa, a troca do aconselhamento bíblico. Aconselhamento bíblico é o seguinte: pastor, o que a Bíblia diz para mim neste momento que estou vivendo esta situação? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, e eu falo a troca de aconselhamento bíblico por aconselhamento de ímpios e de pessoas despreparadas. Hoje, o gabinete pastoral, ele está muito mais vazio do que as salas de terapias, de pessoas que trabalham em determinadas áreas, fazendo algumas coisas, oferecendo soluções para a vida, organização para a vida. Isso é troca do aconselhamento espiritual bíblico pelo aconselhamento. Quando eu digo do ímpio, eu estou falando do ímpio, mas às vezes a pessoa que está lá profissionalmente preparada, não necessariamente seja um ímpio. Outra coisa, imposição de valores não bíblicos como questões, a título de exemplo, da sexualidade humana. Vocês estão percebendo que nós estamos recebendo dia após dia, há algum tempo atrás eu diria gotinhas, homeopáticas. Agora parece que já aumentaram, já abriram assim o negócio, já não são mais gotas, o negócio é explícito, ninguém tem mais vergonha de falar, ao ponto de um homem extremamente inteligente que eu acompanho porque gosto de política, o tempo todo, num dos canais mais assistidos da TV no Brasil e no YouTube, falar: eu sou bicha véia. Quer dizer, fala-se assim agora, normalmente, naturalmente, não tem problema mais. Mas esse é o menor de todos os problemas. Porque nós sabemos que no que diz respeito a estes assuntos, existem coisas muito piores acontecendo. E nós vamos sendo tentados. Como é que nós vamos compreender isso? Como é que nós vamos lidar com isso? Como é que nós vamos... Será que é hora de abrirmos as portas para tudo o que o mundo diz que é bom? Aliás, quem é que sabe o que é bom? É Deus na revelação da sua palavra ou a cultura humana que vai mudando de tempos em tempos? Então nós somos tentados. Isso chama-se tentação. E eu estou falando de tentações genéricas que estão diante de toda a igreja. Questões relacionadas à formação da família. A formação da família. Isso também está relacionado à questão da sexualidade. Mas não é só isso. Existe algo sendo inculcado na mente dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, e depois desses jovens que viram homens e mulheres, eu vou falar entre aspas, porque é homem e mulher na idade, mas não na atitude. Que querem ter o direito de fazer tudo o que o maior de 21 anos pode fazer, mas não assume as responsabilidades que alguém que tem 21 anos pode fazer, tem que fazer. Porque tem o papai e a mamãe para fazer tudo. Então, tanto o filhinho da mamãe, que a gente fica ali protegendo, como o papai e a mamãe, que é super protetor, estão errados.
Isso é um ataque à família. Isso é um ataque à família. Então, nós estamos sendo tentados a isso o tempo todo. Há também, por exemplo, o domínio do Estado sobre a religião. Preste atenção, irmãos. Isso eu vou ser rápido. Nós vivemos, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, um falso Estado laico. Estado laico é o Estado que não tem religião, ou que se pratica, não tem uma religião oficial, mas que se pratica o que quiser, porque é direito a culto e a série de coisas. Irmãos, isso é falsidade, isso é hipocrisia, porque nas entrelinhas estão vagarosamente tentando mudar coisas que um dia alguém vai chegar para mim e vai falar assim: isso que você falou no púlpito, você não pode falar mais. E você falou, e você sabia que não podia. Então agora você vai ser preso. Se eu não puder falar as coisas que estão na Bíblia por causa de leis civis que estão mudando, isso significa que o Estado tem interferência sobre a igreja. E nós estamos sendo o quê? Tentados a mudar, aceitando as coisas pacificamente. O que isso tem a ver comigo, com você? Primeiro, nós somos cristãos. E se somos cristãos, anota aí, gente, anota aí na memória. Se você é cristão, você é um discípulo de Jesus. Não existe cristão sem ser discípulo. Você é um discípulo de Jesus. E o discípulo faz o que o mestre manda. O discípulo copia o modelo do seu mestre. O nosso mestre, por sermos cristãos, é Jesus. E nós somos discípulos de Jesus. Segundo, nós precisamos saber o que Cristo pensa sobre todas estas coisas. Qual é a resposta que o nosso mestre Jesus dá para as coisas que estão acontecendo no mundo de hoje? Terceiro, não encontramos tudo o que é proibido ou permitido na Bíblia. De fato, em função da época em que a Bíblia foi escrita, em função das coisas que acontecem hoje, nós não encontramos ali. Você não vai abrir a Bíblia e encontrar alguma coisa explicitamente que faz parte dos dias de hoje. Entretanto, temos conhecimento e temos na revelação as coisas como elas foram criadas, determinadas por Deus e como elas devem ser. E se há algo hoje que discorda daquilo que deve ser, então, implicitamente, a Bíblia está dizendo sim, esclarecendo sim, o que é errado e o que é certo. Quarto, o que devemos fazer? Nem tudo é imposto claramente, e essa é a problemática, mas sutilmente, leis e comportamentos vão sendo admitidos e aceitos como normal e natural, quando a Bíblia não nos apresenta estes modelos. O nome disso, irmãos, presta atenção nisso, porque nós temos um conceito disso já formado na nossa mente, né? Achamos que sabemos tudo sobre isso, mas na verdade conhecemos muito pouco sobre isso. O nome disso que eu estou falando para vocês, relacionado à tentação, chama simplesmente batalha espiritual. Para nós que somos cristãos, discípulos de Jesus, é batalha espiritual. E batalha espiritual é Deus contra o diabo contra Deus. E principalmente o diabo se levantando contra as coisas de Deus. Então, pensa que batalha espiritual não é só quando a possessão demoníaca acontece, acontece. Batalha espiritual não é só quando eu estou passando por um problema e eu entendo que é o inimigo que está gerando isso no meu problema. Existe um espírito ali dentro da minha casa que me impede de progredir, que me impede disso, ou que não permite a enfermidade sair do meu corpo. Batalha espiritual é isso, batalha espiritual é aquilo. São os conceitos que nós sempre tivemos até então.
Porque agora a gente precisa entender que nós vivemos num mundo diante de uma batalha espiritual que é muito mais ampla do que tudo que nós já aprendemos até o presente momento. Relevância, tudo acontece entre nós e a partir de nós. Tudo acontece entre nós e a partir de nós na batalha espiritual, irmãos. É Deus contra o diabo contra Deus, é batalha espiritual, mas acontece aqui no nosso meio. Acontece aqui no meio da igreja, acontece lá na tua casa, acontece lá no teu trabalho, acontece até quando você está sozinho, pensando sobre determinadas coisas. Como nos relacionamos com Deus, como nos relacionamos com a Bíblia, como nos relacionamos com questões que surgem em nosso dia a dia e são explicitamente contrários ao que a Bíblia ensina. Por isso que nós estamos, dia após dia, vivendo essa batalha espiritual. Agora, uma afirmação que eu preciso fazer, que a Bíblia, ela é a arma poderosa que Deus coloca em nossas mãos para vencer as batalhas espirituais que enfrentamos, sejam elas quais forem. É a Bíblia, é a espada. É com ela que nós vencemos as batalhas do presente século, do presente momento. Vamos olhar para o texto agora, depois dessa não tão breve, não tão longa introdução. O texto fala sobre aquilo que o diabo propôs a Jesus e a resposta que Jesus deu a ele. Percebam que Jesus, ele acaba de sair de um momento legal. Mateus registra aqui, se você ver o parágrafo anterior, o que aconteceu? Jesus foi batizado. E nós sabemos o quanto esse momento foi especial. Se já era para pessoas comuns, pessoas normais, o batismo de arrependimento, o batismo que João Batista pregava, né? Imagine só Jesus sendo batizado e todas aquelas manifestações, aquela voz que as pessoas, quem é esse que diz, esse é o meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer? Ou seja, houve uma manifestação divina tremenda ali e todos aqueles que estavam presentes viram aquilo, ouviram aquilo. A pomba, como símbolo do Espírito Santo e como símbolo do enchimento de Jesus Cristo, homem, para ele poder fazer e ir e enfrentar as tentações do seu dia e ensinar o povo a lutar contra essas tentações. E ele então vive esse momento especial, é quase que um avivamento, porque não se ouvia tão comumente a voz de Deus de forma audível há pelo menos 400 anos, até que João Batista veio e se fez o profeta, o último do Antigo Testamento e o novo do primeiro, e o primeiro do Novo Testamento. Então, irmãos, percebam que logo depois desse momento de glória, algo acontece na vida de Jesus, que é a tentação. Ele é tentado. Agora, olha o que diz o versículo 1. A seguir. A seguir do quê? Depois do quê? Depois do batismo, depois do culto, depois da celebração da Páscoa, depois, irmãos, a seguir, logo em seguida, depois da festa espiritual, depois do enchimento do Espírito Santo, depois, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E que Espírito é esse? O Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Não é o diabo que pegou Jesus e levou para o deserto. Nem tampouco Jesus foi sozinho para o deserto. Mas o Espírito o leva para o deserto. Alguns sugerem que a tentação acontece imediatamente após os 40 dias de jejum e oração, que o texto diz que Jesus fez. E o texto diz aí, no versículo 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, né? Mas o que me parece mais provável é a ideia de Mateus,
mais coerente que a tentação não acontece depois do jejum, mas durante o jejum. Durante o jejum. Durante o tempo em que ele está se consagrando, porque nós sabemos que jejum tem esse propósito de consagração a Deus. E como a igreja de hoje precisa resgatar a prática do jejum. De jejum, de orar, de ler a Bíblia, de frequentar os cultos, de ser dizimista, de ser um monte de coisa, mas nós somos tentados constantemente a não fazermos nada disso. E às vezes até planejamos, mas não conseguimos. Então parece-me que a vida com Deus ou a vida cristã não é para gente fraca, não é para os medrosos, é para quem tem coragem de enfrentar situações. Ao exemplo do próprio Cristo Jesus, logo após algo festivo, vem uma batalha, vem uma luta, e não é uma batalha qualquer, é uma batalha contra um inimigo forte, não poderoso como ele, mas poderoso. Isso parece-me também explicar porque, o contrário do que muitos pensam, logo após a conversão, ao invés de sermos cheios de bênçãos e alegrias, o contrário acontece. Vêm as lutas, vêm as dificuldades, vêm as tempestades, vêm as tentações, vêm as provações. Por quê, irmãos? Deus foi lá e tirou das mãos do diabo quem ele controlava, quem ele usava, e trouxe para o seu reino. Falou: agora tu és meu filho, tu és minha filha. Tu és povo, propriedade exclusiva minha. O diabo, o que ele faz? Ele vai atrás, ele quer tirar aquela pessoa. Não, essa pessoa é minha. Começa a luta. Nós precisamos entender isso, que dentro da vida cristã existe luta, existe batalha espiritual. Por quê? Porque o demônio quer destruir a minha vida e a sua vida, e se nós não cuidarmos disso, ele pode conseguir. Ele pode conseguir. Eu não estou falando aqui da soberania de Deus, nem da permissão de Deus, eu estou falando simplesmente que as lutas acontecem, fazem parte, porque há um demônio, há um diabo que está infeliz pelo fato de você estar aqui. Então, irmãos, e aí vem outra coisa, que é muito sério, que nós não podemos pensar, ou devemos ter o cuidado para que não achemos que uma bênção de Deus significa uma verdadeira conversão. Às vezes a gente recebe algo de Deus e Deus abençoa. Deus abençoa até o ímpio, né? E o ímpio também se deslumbra. Ímpio, irmão, não é só um macumbeiro, não. Ímpio não é só o cara da Umbanda, não. Ímpio na Bíblia, agora, Velho e Novo Testamento, é aquele que não tem Jesus como seu único Salvador e Senhor, é aquele que não reconheceu Jesus. Quem não reconheceu Jesus é ímpio, ponto final, é o que a Bíblia ensina. Isso não é palavrão, não, só está dizendo que não é um convertido de verdade. É só isso. Ou você é de Jesus, e aí a Bíblia vai te chamar de justo, ou você é do diabo, e aí a Bíblia te chama de ímpio. E não importa se você é uma pessoa boazinha ou não. O que importa é se você declarou Jesus como Filho de Deus, entregou a sua vida a Ele de forma verdadeira, de forma enfática, de forma inegável. A bênção é o que vem de fora para dentro. Deus abençoa a quem Ele quer abençoar. A conversão é algo que acontece de dentro para fora, começa com arrependimento de pecados, confissão de pecados. E isso talvez explica também o porquê que muitos chegam e muitos vão embora. Porque chegam, e volto a dizer, eu estou falando de modo genérico, são abençoados num determinado momento. Eu poderia citar nomes de pessoas que já testemunharam na frente da igreja que foram curadas de enfermidades incuráveis e que hoje está fora da igreja.
Por quê? Porque bênção não é sinônimo de conversão. Conversão é encontro com Cristo, entre aspas, com bênção ou sem bênção, porque a própria conversão já é uma bênção. E nós precisamos entender isso, aliás, é a maior de todas. Sabe por quê? Porque cada dia que passa, eu e você estamos nos decompondo. E aí? O que vai acontecer? Então, a conversão, ela é a maior de todas as bênçãos. Agora, quando nós não passamos pela conversão, recebemos apenas uma bênção, nós vemos esse movimento. Um dia eu estou, um dia eu não estou. Eu vim, recebi o que eu queria, não volto mais. E às vezes até me converto de verdade. Mas a tentação da bênção que foi recebida faz eu optar em não vir, em não me envolver, em não colocar a mão no arado, a fazer outras coisas por aí. Enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Vamos lá. Como que o diabo tentou a Jesus? Primeiro, o diabo usou das necessidades naturais de um ser humano. Versículo 3 diz assim: então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Aqui, nós precisamos primeiro reforçar e entender, irmãos, que Jesus, ele tem duas naturezas numa pessoa só. Ou seja, ele é homem ou um ser humano, e eu digo ele é porque está vivo, ressuscitado, ainda que num corpo glorioso, mas ele é homem, ser humano, e ao mesmo tempo ele é Deus. Ele não deixou de ser Deus para se transformar em homem, e ele não deixou de ser homem quando morreu e transformou Deus, o seu espírito apenas subiu. Essas coisas estão interligadas. Deus não criou Jesus, o Espírito Santo o gerou como homem, mas ele é Deus desde toda a eternidade. Mas quando ele nasce de mulher, ele é homem, ele é um ser humano. Então ele chora, então ele sente fome, então ele tem sede, então ele sente dor. Então ele passa por todas essas coisas que eu e você passamos. Hebreus explica isso de forma tremenda. Então nós precisamos entender isso. E olha, o texto está dizendo que depois do batismo, Jesus foi levado pelo Espírito e ali está jejuando 40 dias e 40 noites. O quê? É natural. Irmãos, se a gente fica algumas horas sem comer, o que a gente tem? Fome. Jesus aqui não só está com fome, mas ele está com muita fome. Eu não sei exatamente, o texto não nos deixa claramente aqui, não nos mostra claramente se já no primeiro dia de jejum o diabo já estava lá tentando ele, mas o primeiro dia de jejum para mim é o mais difícil. É o mais difícil. Aliás, as primeiras horas são as mais difíceis. Você já parou, já fez essa experiência? Vou tirar o dia de hoje para jejuar, de amanhã. Aí você dorme com esse propósito, ora, Senhor, obrigado pelo dia, deu uma noite de descanso, que a seta noturna não chega até a minha vida, bababá, bababá, e amanhã eu vou fazer um jejum, porque eu quero ser mais santo, porque eu quero isso, bababá. Aí chega, você acorda, você sente aquele cheiro de cafezinho, aquele pãozinho na manteiga, aquela manteiga derretendo no pão que a tua mulher está comendo, ou que o teu marido está comendo, porque quem fez o propósito foi você, não eles. Não é assim? Então, Jesus está sentindo fome. Então, o diabo usa das nossas necessidades naturais. Né? Fome significa necessidades naturais de quaisquer pessoas. O diabo oferece para Jesus pão. Pão. Então a gente precisa tomar cuidado, porque existem coisas do nosso dia a dia que nós precisamos, que o diabo pode estar usando isso para nos tentar e nos levar a pecar e nos distanciarmos do Senhor. O pecado acontece quando você obtém coisas lícitas de forma
ilícitas. No dia a dia nós obtemos coisas lícitas, coisas que nós precisamos para viver. Não há mal nenhum nisso. Deus pode fazer quem Ele quiser ficar rico, como Abraão, como Davi, como Salomão. São coisas naturais, são coisas da vida. Mas o diabo pode usar estas coisas naturais para te levar à queda, para te fazer cair, para te fazer pecar. Em segundo lugar, o diabo usou da palavra e do poder de Deus que estava com Jesus. Olha só o versículo 6, o que diz. No 5, então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito aos seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Olha a perspicácia que existe no nosso inimigo, nessa batalha espiritual. Ele usa as Escrituras. Você sabia, irmãos? Irmãos, que vergonha! O diabo conhece mais a Bíblia do que nós. Já parou para pensar nisso? Se eu falar para você assim, recita o Salmo 133, que é um pequenininho, de cor, quantos aqui saberiam? Não precisa levantar a mão, não. Cara, mas o diabo vai lá, cita o Salmo 91 para Jesus. Tentação. Agora está usando a própria palavra de Deus. O diabo sabia que Jesus era o Messias. E sendo o Messias, ele tinha poder para fazer aquilo que ele, o diabo, o estava sugerindo naquele momento. Até aqui tudo bem. O problema é que com isso, o diabo queria que, na verdade, Jesus simplesmente se submetesse à vontade dele, do diabo. Quantas vezes alguém nos consola com a Bíblia e quantas vezes somos repreendidos com a Bíblia? E quantas vezes a Bíblia é usada de forma equivocada? Jesus podia ter feito o que o diabo estava sugerindo e pronto, você está certo, é isso mesmo que está lá no Salmo 91 e eu vou esfregar isso na tua cara agora, Satanás. Pula do alto do templo, e os anjos vêm para servi-lo. O pecado se consuma quando você faz o que o diabo quer. Jesus se recusou a fazer o que o diabo queria. E em terceiro lugar, o diabo ofereceu poder sobre todos os reinos. Todos os reinos. Qual era a intenção do diabo agora? Já tentei de uma maneira, não deu certo. Já tentei de outra maneira, não deu certo. Vou tentar de outra forma. Agora, não é obediência apenas. Eu vou prometer algo tremendo para Jesus, que faz parte dos sonhos de qualquer homem, ser humano. E com isso, já que ele está aqui como homem, ele vai ceder. Porque não há quem ceda a tanto poder e a tanta riqueza. Não há quem não se proste diante de tanto poder e diante de toda a riqueza. Olha aí o que está no versículo 8. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. O que Jesus queria? Tem essas histórias aí que eu não sei se são verdadeiras, eu não vou citar nome agora, porque agora não posso citar mais nome, que fulano de tal fez pacto, por isso ficou rico. Se você pegasse o disco daquele cantor, daquela cantora e girasse assim ao contrário na vitrola, você ouvia a voz do diabo ali, essas coisas erradas todas. Mas fato é que o diabo pode sim colocar coisas sedutoras, naturais, que podem vir das mãos de Deus,
que podem vir das mãos de Deus, então são lícitas, mas o que ele está buscando aqui é adoração. Adoração. Richard Foster diz que as 3 áreas que um homem, ser humano, são mais tentadas é sexo, dinheiro e poder. Guarde isso. Sexo, dinheiro e poder. São as 3 áreas que mais somos tentados, segundo esse autor. O diabo requer adoração que somente Deus é digno, e para isso oferece em troca o que ele não tem para dar, porque o mundo e todos os reinos pertencem a Deus e não ao diabo. Ele não pode nos dar nada que pertence a Deus. E assim, Jesus, o Filho de Deus, foi tentado. Algumas lições sobre o agir do diabo contra Jesus e contra nós. Primeiro, irmãos, presta atenção, saia daqui com isso na tua mente. O diabo é real, não é uma invenção religiosa. O diabo é real. Segundo, o diabo, ele é sutil. Para você entender melhor, ele é esperto, ele é inteligente. Não tenha medo da figura hollywoodiana do diabo, porque aquilo ali é só em Hollywood, nos filmes. Ele é sutil. Imagina, quem é que vai querer abraçar o diabo se ele aparecer daquele jeito? E falar, eu topo caminhar contigo, eu vou te adorar. Por favor. Terceiro, o diabo usa a dúvida. Ele lança a dúvida. Se você é o Filho de Deus. Foi isso que a serpente fez com Eva. Lançou dúvida na cabeça dela. Você precisa estar convicto das coisas de Deus na sua vida. Quarto, o diabo usa as nossas necessidades. Como é que Jesus respondeu ao diabo? Primeira resposta está no versículo 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Apesar do pão nosso de cada dia ser importante, o homem viverá eternamente apenas se alimentar do pão da vida eterna, que é Jesus, a palavra de Deus. Essa é a resposta que está dando. Olha, o pão de hoje me alimenta hoje, mas o pão, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água. Aquele que come desse pão, aquele que bebe dessa água, se alimenta, se sacia para toda a vida, para toda a eternidade. Em outras palavras, Jesus está dizendo, o tempo em que vivemos aqui, Satanás, é muito pequeno para eu me vender por essa porcaria de pão que você está me oferecendo. Deus tem coisas muito maiores e eternas para mim do que essa porcaria de pão que você está me oferecendo. Não que não seja importante, irmãos, mas eu uso essa palavra de forma enfática para a gente entender o lugar de cada coisa. O lugar de cada coisa. E as coisas que significam tanto as nossas necessidades, como aquelas que nos dão prazeres, e etc. e tal, ainda que sejam lícitas, não podem, no nosso coração, no coração da nossa geração, ocupar o lugar que deve ocupar a palavra de Deus, que deve ocupar Jesus. Nós não podemos ceder a isso. Por isso eu disse no início, como a igreja tem sido tentada a ser transformada num lugar para que as pessoas simplesmente se sintam bem. Não pode ser assim. Então, o pão que Jesus tem para você é um pão que te alimenta hoje e é um pão que te alimenta para a eternidade. Essa é a resposta que Jesus disse a Satanás, e é isso que Jesus quer que você entenda, que Ele é o pão da vida. A segunda resposta está no versículo 7.
quando o diabo manda Jesus se atirar do templo, Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Não ponha à prova. O diabo quer provocar em Jesus uma postura de provocar Deus o tempo todo, a lhe responder em tudo o que ele, Jesus, quisesse. Mas a resposta de Jesus é curiosa, porque ela vai dizer: olha, mas a Bíblia diz, não ponha o Senhor teu Deus à prova. É isso que Jesus faz, também mencionando as Escrituras. Existem lugares, irmãos, na Bíblia que você vai falar, você vai ver que Deus manda a gente pôr ele à prova. Por exemplo, no que diz respeito aos dízimos e ofertas. Deus fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e aí vai lá, e provai-me nisto. E provai-me nisto, né? Mas a questão aqui é quando você quer fazer uma coisa, ou você quer que Deus faça uma coisa, que você pode fazer. A questão aqui é quando você quer uma bênção que Deus tem para te dar, mas você também sabe que Deus vai te dar se você fizer alguma coisa e não faz. A Bíblia diz que aquele que edifica a sua casa sozinho, essa casa vai cair. Mas aquele que edifica com o Senhor, ou ela é edificada no Senhor, então ela não cai. O mesmo vale para a proteção. Ou seja, nós estamos caminhando para maio, final de maio. Há um fenômeno, não sei se é só aqui em Orlando, na Flórida. Nós estamos caminhando, estou terminando abril, mas vamos começar maio. E aí termina maio. Quando termina maio, termina a escola. Irmãos, com perdão da palavra, tem um monte de estudante vagabundo que não tem o que fazer, que quando termina o período escolar, sai pela cidade fazendo vandalismo, entrando em condomínios com portão ou sem portão, quebrando carros, roubando coisas e fazendo o que não deve. Irmãos, eu ouvi isso de polícia. Não, essa época é normal. Todas as vezes que termina o ano letivo, começa os telefonemas. Porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Chega lá, é menor. É gente que está de férias. Então, o que acontece? Eu tenho que pôr câmera na minha casa. Eu tenho que pôr cadeado na minha porta. Na hora de dormir, eu tenho que verificar se a minha porta está trancada. Eu tenho que ir lá, já que a gente não usa garagem, na driveway, no estacionamento, e trancar a porta do meu carro. Tem coisas que nós precisamos fazer. E às vezes nem isso nós queremos fazer. Então não ponha o teu Deus à prova. Posso contar aquela historinha? Muitos conhecem, mas muitos jovens na fé talvez nunca tenham ouvido, né? Que parece uma piada, né? Daquela enchente que aconteceu e estava lá o crente, ele ficou isolado naquela ilha, e ele então pede por socorro, e ele pede a Deus socorro, e ele é muito crente, ele acredita que ele vai receber o socorro do Senhor, e aí chega alguém de canoa, pula aí, vamos embora daqui. Ele fala: não vou, não é você que vai me socorrer, é o Senhor que vai me socorrer. Aí chega, sei lá, eu não lembro mais da história direito, chega o helicóptero, joga a corda, segura a corda, senta aí. Não, eu sou crente, eu já falei, Deus vai me livrar desse problema, eu preciso de helicóptero para quê? Né? E aí o helicóptero vai embora. Aí depois chega, sei lá, o X-Space do Elon Musk. Né? Chega qualquer coisa. Não, eu não preciso dessa última tecnologia de nada. E o que acontece? O cara morre. E aí ele chega no céu e questiona: Senhor, eu tinha tanta coisa, agora estou aumentando a história, tá? Senhor, eu tinha tanta coisa boa para fazer na vida ainda, eu tinha tanta coisa legal, eu tinha tantos planos, eu tinha tantos sonhos, e eu era tão fiel.
Eu estava lá na igreja todo domingo, eu fazia as coisas que o pastor mandava fazer, mas o Senhor falhou, eu pedi para o Senhor me livrar naquele momento, e o Senhor não me livrou. Aí Deus pegou e falou assim, como assim, meu querido? Eu mandei a canoa, eu mandei o helicóptero, eu mandei o Elon Musk. Cara, nesse não, ainda bem que ele não entrou, né? Porque esse explodiu em 4 minutos, né? Vai tu na próxima, eu vou não. Eu quero conhecer o espaço só na eternidade, irmãos. Então não pôr ao Senhor à prova, né? Há coisas que nós temos que fazer, né? Nós não somos filhos de crendice, nós temos fé no Senhor. Essa foi a segunda resposta, irmãos? Foi. A terceira resposta, para a gente já caminhar para o final, tá bom? Se o ministério já quiser subir, pode subir. Versículo 10, né? Quando o diabo oferece, então, todas as coisas desse mundo, né? Desde que você me adore, Jesus fala, vai embora, Satanás. Vai embora. Jesus despacha Satanás. A primeira vez, não vou falar não. Vai embora, Satanás. E Satanás foi embora. Adore, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Né? Somente a Ele. Somente Deus é digno de adoração e somente a Ele nós devemos prestar culto. E aí eu vou repetir uma frase que alguns irmãos já conhecem, mas outros novos talvez não tenham ouvido, da nossa irmã Edmeia Williams, aqui nesse púlpito. Numa das passagens aqui por essa igreja, ela disse assim, todo ser humano é um adorador, sem exceção. O problema é o que eles adoram. Uns adoram ao Deus vivo, poderoso, eterno. Outros adoram, não vou nem dizer o diabo, mas as coisas deste mundo. As coisas deste mundo. Uns adoram as bênçãos de Deus. Jesus tem com clareza, o Jesus homem, que teve fome, que sofreu na sua via dolorosa, tudo o que sofreu porque era homem, até a sua morte, ele tinha essa plena convicção de que existe um único Deus digno de ser adorado. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Preste atenção, você pode não ter uma imagem na tua casa de adoração, você pode não ter um altar na tua casa de adoração, você pode não ir num terreno de macumba, de quimbanda, de umbanda, você pode não frequentar o centro espírita, mas você pode ter altares construídos no teu coração. Presta atenção, hoje é dia de você destruir esses altares completamente e dizer que você é um adorador do único e verdadeiro Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. O que nós vamos cantar? Já decidiram? Que bom que vocês não decidiram, porque eu não terminei o sermão ainda. E quem tiver no som, a hora que eu terminar, eu quero que coloque o meu microfone bonito, igual dos meninos aqui, com eco, porque eu quero cantar hoje com eles. Amém. Tá? Porque existem 4 respostas para você que está se perguntando, eu tenho as minhas lutas, eu estou vivendo essas batalhas espirituais, e talvez você esteja se perguntando como vencer as batalhas espirituais. Em primeiro lugar, tenha um relacionamento estreito com o Senhor. Veja que é o Espírito Santo quem vai até Jesus.
Ter um relacionamento estreito com o Senhor é ter intimidade com Deus, é ter vida diária com Deus, é resgatar no seu dia a dia a prática do jejum e da oração. Tenha um relacionamento estreito com o Senhor. É ler a palavra de Deus todos os dias, é meditar nela, é orar com ela. Não faça da sua vida com Deus uma vez por semana quando você vem à igreja. Você precisa ter esse relacionamento com Deus todos os dias da sua vida. Em segundo lugar, viva cheio do Espírito Santo. Jesus vai para toda essa situação de tentação, mas antes ele foi cheio do Espírito Santo, no ato do seu batismo. E a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, cantando entre vós com hinos, com cânticos espirituais, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Não basta ter o Espírito Santo de Deus, é preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso a palavra diz: não entristeçais o Espírito do Senhor. Só entristece o Espírito aquele que tem. Mas aquele que tem, mas não está cheio, na hora da tentação perde, e aí entristece o Espírito Santo de Deus. Davi chegou no momento em que ele teve que clamar: não retires de mim o teu Espírito. Então viva essa vida cheia do Espírito Santo, para que você não caia em tentação. Eu já falei isso no ponto anterior: leia a Bíblia todos os dias. Você precisa ouvir Deus todos os dias da sua vida, e isso só vem por meio da palavra. João Calvino chamava a Bíblia de Vox Dei, a voz de Deus. Todas as vezes que você lê a Bíblia é a mesma coisa de ouvir as mesmas palavras diretamente dos lábios de Deus. Que privilégio é esse que você tem de ouvir o Senhor falando com você todos os dias. E em quarto lugar, há algo que você precisa fazer, além dessas três coisas: resista ao diabo. Preste atenção, você será tentado. E eu volto a dizer, tentado é uma coisa, pecado é outra. Mas você será tentado todos os dias da sua vida, até o final dela. Até o dia em que Jesus voltar, ou até o dia em que Ele te chamar, você será tentado em alguma área da sua vida. Jesus resistiu a tudo que o diabo lhe ofereceu. Eu quero dizer para você que você também pode resisti-lo. Você pode dizer não ao diabo. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você não precisa ter medo de Deus, do diabo. Você não precisa ter medo de Satanás. Basta você viver a vida cristã verdadeira que Deus quer que você viva. É Ele quem vai ter medo de você. Ele vai fugir de você. Quantas vezes nós ouvimos testemunhas de pessoas que foram no centro buscar solução, mas aquela pessoa pertencia a Deus e foi num momento de desespero, e aí o pai de santo, a mãe de santo, sei lá os termos lá, esse aqui não tem jeito, tem que ir embora, porque se não for embora, lá não baixa o negócio aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo foge daquele que pertence a Deus. A tentação faz parte, mas você pode resistir. O diabo já foi vencido por Jesus na cruz, e logo chegará o dia em que ele será lançado no lago de fogo do inferno. Mas por outro lado, Jesus nos assiste em todas as nossas tentações. Hebreus capítulo 2, versículo 18, eu encerro com este versículo, diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados também. Jesus está com você, Jesus é por você. Tenha uma vida cristã vitoriosa, em nome de Jesus e com Jesus. Que Deus te abençoe.
Fique de pé no seu lugar. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Aleluia. Ele é, só Ele é digno. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Ele é. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Olha isso que você está falando. Você está falando que você é dele. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Ele é a fonte da Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz
mudar o mundo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos na grandeza, na beleza da tua santidade. Nós te adoramos e declaramos que o Senhor é o único Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Somente diante do Senhor nos curvamos. Pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Ó Deus, em nossas lutas diárias, pedimos que o Senhor nos fortaleça, ó Pai. Ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor está conosco, ó Pai. A tua palavra diz que o Senhor Jesus, quando veio à terra, resistiu ao diabo. Nós também queremos resistir ao diabo para que ele fuja de nós, ó Pai. Se existe uma área, ó Deus, na vida, uma área específica na vida de um irmão, de uma irmã, de quem quer que seja que esteja aqui nesta manhã, ó Deus, e que compreendeu a tua palavra, Deus, é de vitória. A tua palavra, Pai, não é de derrota, é de vitória, porque no Senhor há sempre vitória. O Senhor vence, Pai, o Senhor venceu na cruz, aleluia, Senhor. Nós glorificamos o teu nome. Eu te peço em nome de Jesus, então, fortalece a vida de cada um, ó Pai. Ajuda-nos na nossa caminhada, ó Deus, para que nós possamos continuar confessando a nossa fé, independente daquilo que estão dizendo ali fora, que nós não venhamos a fazer como aquele que negou por 3 vezes o teu nome, ó Pai, que nós possamos sim, ó Deus, confirmar e declarar quantas vezes preciso for, ó Deus, quem somos e em quem cremos, quem o Senhor é, ó Pai, a despeito de qualquer coisa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, que nós sejamos corajosos e que na hora da tentação, ó Pai, ó Deus, cheios do Espírito Santo, buscando o Senhor dia após dia, lendo a Tua palavra, resistindo, ó Pai, nós possamos ser, ó Deus, vitoriosos, ó Pai, e assim mais e mais santificados pelo Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós já estamos terminando o culto. Eu vou só impetrar a bênção. Pode acender a luz, por favor? Só um minutinho. Tem alguém que fez aniversário esse mês? Já abriu? Levanta a mão assim. Pode levantar bem alto. Olha lá, ó, o Emerson lá no fundo. Alguém que está levantando? Ana Flávia fez. Mais alguém que fez? Opa, Gabi fez também. Domingo passado, né? Eu sei, minha irmã. A Soninha, nossa querida irmã, está fazendo aniversário hoje. 78 anos, hein? É a nossa anciã que está aqui todos os domingos. Honra a quem honra. Só fica em casa assistindo o culto pela internet quando está doente, viu, irmãos? Que sirva de exemplo para nós. Deus abençoe vocês, todos que comemoraram mais um ano de vida. Vamos cantar parabéns? Eu sei que todo mundo vai ficar triste comigo aqui atrás, Deus, o pastor quebrou o clima, né? Não, é vida, gente. Nós vamos sair daqui alegres, né? Então, Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. e tem uma parte da música que só os velhão assim, quem tem de 50 para cima que conhece. Com Deus ao seu lado, nós o porvir, que a vida lhe seja. Gostei do efeito, hein? Um eterno porvir. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, a força e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém.